Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entrei em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus. Para te agradecer, Senhor, por mais um dia, Senhor, na tua presença. E saber, Senhor, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, Senhor. E como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce na orla dos seus vestidos, como orvalho de irmão, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Abençoa-nos, ó Deus, neste dia. Nos dá entendimento, nos dá sabedoria, Pai. Principalmente espiritual, Senhor. Para que possamos compreender a tua palavra, Senhor, estar dentro dos teus atos, ó Pai. Renova-nos, ó Deus, a cada momento, a cada instante. Revela-nos, Senhor, o que está oculto ao nosso entendimento através da tua palavra, Senhor. E perdoa, Senhor, os nossos pecados, nossas iniquidades, Senhor. Porque todos os dias, Pai, de alguma forma pecamos. E queremos, Senhor, que o Senhor nos ajude a continuar firme na tua presença, buscando cada vez mais a tua face, Pai. Eu sei, Senhor, que a quem mais é dado, mais é cobrado. Por isso, Senhor, é que eu te peço, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Pai. Ajuda-nos a permanecer firme na tua presença. E nesta manhã eu te peço, revela, meu Pai, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender a tua palavra. Eu oro na certeza da bênção recebida, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós sabemos que o quão é difícil para o ser humano permanecer firme na presença do Senhor. É muito difícil. É uma prova, é uma luta constante, lutando contra nós mesmos, contra o nosso eu, contra o nosso interior, contra a nossa carne. Não é fácil. Vamos continuar? Vocês terminaram ontem aqui? Como é que foi? Hoje começa o 7. Hoje começa o 7, né? Amém. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lá sem lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que se receber para observar, como lavar os copos, e os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos dos homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar os jarros, lavar as mãos, os copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem validais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, morrerá de morte. Porém vós dizeis:
Se o homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corba. E isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. E validando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouve-me vós todos e compreendei. Nada há, fora do homem, que entrando nele eu possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. E ele disse-lhes, assim também vós estáis bem entendimento. Não compreendeis que tudo que fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. Ele dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro do homem e contaminam o homem. Amém? Meus amados. Meus amados. E aí? É aquilo que eu orei hoje, que eu orei agora de manhã. A quem mais é dado, mais é cobrado. Ao Senhor Jesus Cristo falou, se eu não tivesse vindo, e não vos tivesse falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa para o seu pecado. Mas eu disse, tem perdão. Se você se arrepender, chegar diante do Senhor, com humildade, reconhecer o seu pecado, o seu erro, pedir perdão, Deus é fiel, é o Deus justo para perdoar os nossos pecados e nos aceitar novamente. Porque Ele não quer que nenhuma alma sequer se perca, porém que todos sejam salvos. Mas não é fácil e ao mesmo tempo é fácil porque é de graça. Eita, mas o povo fariseu parece que vivia confrontando mesmo Jesus. Eles não perdiam a oportunidade de chegar diante do Senhor para confrontá-lo, tentar pegar ele no erro, né? Mas Jesus, o Filho de Deus, sempre tinha uma saída honrosa, ainda dando explicações e mostrando a eles que eles eram errados a todo momento, que eles pecavam a todo instante. Eles queriam se justificar. Nós, os seres humanos, nós queremos sempre nos justificar, procurar uma justificativa, uma resposta, sabe? Para considerar os nossos erros. Mas Deus conhece o nosso coração. Ele sabe onde estamos errando. Não tem desculpa para nós. Não, desculpa não. O perdão, sim. Mas a desculpa, não. Porque nós sabemos. Nós conhecemos. E eles aqui diziam, eles ficavam observando os discípulos de Jesus, que às vezes chegava e não estava nem aí, pegava os alimentos sem lavar as mãos. Aqueles detalhes, sabe? Aqueles detalhes que hoje as etiquetas da vida nos proporcionam.
Uma vez agora eu me lembrei de um fato. O paletó ele tem dois, três botões. E o último botão, o de baixo, não se deve abotoar. É falta de ética. Isso me ensinou a sociedade. Eu trabalhei na CIG muitos anos, só trabalhava de terno e gravata, então eu tinha conhecimento disso. Que o terceiro botão, nunca eu o abotoava, sempre ele estava livre. E se vocês notarem na televisão, os repórteres, as pessoas que usam terno, vocês vão ver que a pessoa que conhece, que tem conhecimento de ética, geralmente ele não abotoa o terceiro botão do paletó. E um dia lá na igreja, o irmãozinho lá estava de terno, né? Ele não era acostumado a usar terno. E eu chamei ele de lado e falei, ô, varão, esse último botão aqui não se abotoa, não. É falta de ética, tá? Deixa ele solto aí. Meu irmão, o cara olhou pra mim assim, ó, ficou macho, viu? O cara ficou macho. Ele não me falou nada porque estava dentro da igreja. Mas ele comentou com a mulher dele, que a mulher dele comentou com a outra irmã e virou, olha, aqui você não sabe o que aconteceu. O cara, até hoje, eu não sei, mas por dentro ele deve ser meu inimigo, né? Porque ele não gostou do que eu falei com ele, não. Eu falei inocentemente, tentando ensinar o cara, mas deu, deu mal, viu? Deu mal. Então, amados, eu lembrei desse fato justamente por causa disso, porque os fariseus, os republicanos, os saduceus, aquele povo que se achava, se considerava um povo de Deus, se achava que era o certinho, né? Tudo fazia, queriam pegar os discípulos de Jesus e o próprio Jesus em alguma coisa para poder os incriminá-los, para poder desmoralizá-los. Mas Jesus, o Filho de Deus, sabe de todas as coisas, conhece o ser humano, conhece o coração do ser humano. E os humilhava praticamente, né? Porque falava a verdade. Amados, está aberto aí para algum de vocês, se quiser fazer algum comentário. Está aberto em nome de Jesus. Interessante aqui como Jesus chama atenção no 15, ele fala assim: não é o que entra no corpo de vocês que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. E aí depois ele reforça lá no 20, né? Aquilo que vem de dentro é o que os contamina. Porque é natural do ser humano sentir medo, sentir vergonha, ter pensamentos, sentir orgulho, né? Ter pensamentos invejosos, ter pensamentos impuros, vamos chamar assim, né? Como esse rapaz que se sentiu envergonhado, provavelmente com a sua repreensão, né? Ele deve ter se sentido humilhado ali. Ele talvez tenha colocado a sua melhor roupa e, independente se estava certo ou não, ele se sentiu ofendido, se sentiu humilhado, se sentiu porque ali talvez ele tivesse se sentindo também superior, talvez. Quem somos nós para dizer o que ele julgou, né? Mas o que eu entendo aqui é que é natural do homem sentir essas coisas. Agora, a gente precisa ter cuidado,
porque são essas coisas que nos contaminam. A gente precisa olhar para a palavra e identificar quais são esses venenos, esse tipo de sentimento. Quando a gente fala de coração, a gente associa ao sentimento, né? O que a gente sente ali. Mas Jesus vai além, ele nos dá dicas aqui, ele fala no 21, pois de dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos, e ele dá exemplos aqui: imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho, insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, e são elas que os contaminam. Ou seja, talvez a gente deva jogar para fora, não dessa forma, né? Não despejando em alguém, mas simplesmente renegando isso, sabe? Colocando, lançando fora, impedindo que lutando para que essas coisas, esses pensamentos, eles não nos contaminem. E é uma verdadeira luta, né? Uma luta contra nós mesmos. E eu entendo também que através da palavra e da comunhão com Deus, que a gente pode ter ajuda para nos libertar disso. É um processo de purificação, né? Eu entendo que principalmente as pessoas que passaram por muitas dificuldades na vida, que levaram muita pancada, que tiveram infância difíceis, por exemplo, ou que consomem no dia a dia ali conteúdo que são propícios a criar esse tipo de coisa, né? Para dentro, tudo aquilo que a gente vê, a gente a gente coloca para dentro da gente, né? Às vezes palavra que nós ouvimos, filmes que nós assistimos, notícias que nós vemos na TV, tudo isso entra no nosso coração. Assim como a gente está aqui agora estudando a palavra e nos alimentando da palavra de Deus, e a palavra de Deus vai entrando no nosso coração e vai nos orientando, vai nos purificando, vai nos limpando, aquilo que a gente consome fora daqui também nos alimenta. Então, é importante a gente observar do que nós estamos nos alimentando, o que nós estamos mandando para dentro do nosso coração que tem nos contaminado, né? Eu me lembro quando eu era criança, eu assistia um filme tinha alguns, tinha um filme do Bruce Lee, tinha um filme do Van Damme, e quando eu assistia esses filmes, minha vontade era de ser lutador, né? Eu me sentia ali, muitas vezes eu briguei na rua, porque eu achava que eu lutava, né? E eu machuquei pessoas, fui machucado, porque de alguma forma aqueles filmes eles me alimentaram. Eles alimentaram dentro do meu coração uma vontade, um desejo, uma fantasia. E muitas dessas coisas que estão aqui também, elas são fantasias. E elas são criadas e hoje, adulto, a gente tem mais maturidade e sabe que aqueles filmes eram filmes mesmo, e a gente não vai sair lutando, brigando na rua. Mas será que a gente é capaz de perceber, por exemplo, quando a gente assiste uma novela, a mensagem subliminar que está por trás daquilo? Ou quando a gente ouve uma notícia que nos indigna e nos enche de ódio, de raiva, porque isso
porque a gente, como ser humano, busca justiça, a gente não se conforma com tanta coisa errada. Então a gente ouve uma notícia e fala, mas como pode essas pessoas fazerem isso? Isso alimenta um ódio, uma raiva dentro da gente, um sentimento ruim, sabe? Um sentimento, muitas vezes, de vingança, um sentimento de, de querer fazer justiça, mas que é um sentimento que não é bom. E isso contamina o nosso dia, às vezes contamina as pessoas que estão conosco, e talvez até sem perceber, a gente acaba reagindo ao mundo com esses sentimentos, né? Isso serve para todos esses exemplos aqui. Às vezes eu vejo um filme, se eu assistir um filme, por exemplo, que tem a imoralidade sexual, como é que vai ficar a minha cabeça, né? Adultério, cobiça. Então, tudo isso nos alimenta, né? Tudo isso vem para dentro do nosso coração. E é isso que nos contamina de fato, porque esses pensamentos impuros, esses sentimentos impuros, eles, eles não podem conviver com o santo. Então, naturalmente, a gente acaba se afastando de Deus, né? E ao se afastar de Deus, às vezes o que ele fala aqui, né? Jesus fala aqui no metade do 6, né? Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Tirando essa parte aqui, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É muito comum a gente ver na igreja pessoas louvando a Deus, né? Falando um monte de coisas boas, mas quando sai de lá, seu comportamento é completamente oposto, né? Então, para finalizar aqui, nós nos alimentarmos mais da palavra, de coisas boas, vai ajudar a manter o nosso coração mais limpo, né, purificado e mais alimentado de coisas boas, porque tudo aquilo que a gente coloca dentro de nós nos alimenta, nos dá direção, nos forma, nos molda, molda nosso caráter, molda nossas crenças, nossa maneira de pensar, de agir, né? Então, dentre outras coisas aqui, esse entendimento e o reforço desse aprendizado aqui para mim hoje, e que é uma luta, né, para não consumir coisas que vão me contaminar todos os dias. Para mim, pelo menos é, né? Amém? Amém. Esse verso 6, como James, ele leu a partir da metade do 6, e aí eu queria voltar à palavra hipócritas, que ele também ressaltou, né, que Jesus chamou aqui. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas, né? E como a gente vê estampada a hipocrisia nas pessoas que vivem dentro das igrejas, eu não estou falando de pessoal de fora, não, é de dentro da igreja mesmo. Quanta hipocrisia, que os atos, as atitudes, a vida íntima não corresponde em nada daquilo que está sendo, que eles praticam lá dentro da igreja. Daquilo que eles dizem, de quando levanta as mãozinhas para louvar a Deus, aí chega em casa, o homem espanca a mulher maldiz o homem, maldiz os filhos, é uma guerra intensa a começar de dentro de casa, porque o maior evangelho que deve ser pregado é dentro de casa, a partir da nossa casa, a partir da nossa família, que é quem está vendo a nossa intimidade, é quem está andando conosco, é quem pode testemunhar algo de verdade sobre nós, sobre os nossos atos. Abaixo de Deus é a família. Nosso primeiro testemunho tem que ser dentro de casa, né? E quantas vezes falhamos
A começar de mim, porque quando eu estou falando assim, começa comigo, começa com qualquer um. Os fariseus, quantas vezes a gente pratica atos parecidos? Parecidos, não sejamos assim tão. Mas eu digo por mim, eu falo por mim. Então, Jesus chama eles de hipócritas, e a hipocrisia é exatamente o oposto da verdade, né? Eles diziam uma coisa e faziam outra, e se pegavam com coisas pequenas, como lavar as mãos, né? Lavar as mãos. E aí, o verso 9 diz assim: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa tradição. Então, eles criavam aquela redoma em volta de si, aquela redoma de santidade, de pureza, que não era pureza, mas era puritanismo. Puritanismo tem muita diferença para a pureza do coração. O puritanismo exatamente são os atos religiosos que se praticam para aparecer para os homens, para aparecer para pastores, para os padres, ou até mesmo para os irmãos da igreja. A gente chega na igreja, a paz do Senhor, meu irmão, e aquela alegria, e às vezes o coração está, a nossa podridão está falando mais alto, muitas vezes. Então, assim, é como o seu Mário disse no começo, tenhamos muito cuidado ao apontar o dedo com o irmão, ao, sei lá, a julgar pessoas, que isso a gente não pode fazer. A gente pode até julgar atitudes, aí é que tá, mas o coração é só do Senhor, é só do Senhor. Então, assim, muitas vezes os homens interpretam a palavra, invalidam, como ele diz aqui no 13, invalidando a palavra de Deus pela sua própria tradição, ou seja, pela sua própria satisfação. Quantos invalidam a palavra de Deus criando preceitos que nada tem a ver com o que Jesus ensinou, com o que Deus entregou a Moisés lá no Antigo Testamento? Quantos de nós, quantos não invalidam a palavra de Deus, criando suas próprias tradições, seus próprios preceitos, suas próprias garantias, quando na verdade Deus diz nada disso está certo, porque o que vai de encontro à palavra não está correto aos olhos de Deus. E aí é por isso que nós estamos aqui, pelejando para entender o que Deus quer de cada um de nós, o que Deus pede para cada um de nós. Inclusive, nesse próprio capítulo, no final, ele cita várias coisas, né, aqui, a partir do 21, prostituição, furtos, homicídios. Furtos é só tirar uma coisa material de alguém? Será que é? É só pegar uma caneta, é só pegar uma caneta de alguém, é pegar um dinheiro de alguém? A gente rouba a paz também. Muitas vezes a gente rouba a paz, a gente entra em contendas desnecessárias, e aí a gente está roubando a paz das pessoas, está tirando a oportunidade daquelas pessoas até conhecerem o Evangelho de uma forma pacífica, de uma forma saudável, né? Furtos, então, homicídios. Quantas vezes nós matamos pessoas com palavras? Quantas vezes nós levamos pessoas à morte espiritual por causa de procedimentos nossos, por causa de palavras mal sucedidas, né? Adultério é só ir para a cama com alguém? Opa, não, não, não. Eles estavam adulterando a palavra de Deus. Adultério, num sentido mais amplo, é adulterar a palavra de Deus também. Quantos de nós fazemos isso? Avareza. Ai, é meu, e eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Para quê? Cadê o teu próximo? Morrendo de fome ao teu lado. A inveja, a blasfêmia, a soberba, o orgulho que precede a queda, como está lá no livro de Provérbios, né? E a loucura? E a loucura? O devaneio. Eu vou fazer isso, eu não consulto a Deus, eu sou frívola nas minhas atitudes, nas minhas ações, eu não quero nem saber o que Deus pensa, o que está na palavra, como os fariseus estavam criticando os discípulos porque não lavavam as mãos,
quando estava lá, depois Jesus diz, vós não honra seu pai e sua mãe, porque eles davam aquela oferta, corbã, né? Quando eles diziam é corbã, pronto, ali estava sagrado, estava decretado que aquela oferta ali eles estavam dando para o Senhor, quando, na verdade, quando os pais morriam, eles iam lá e negociavam com os escribas, e pegavam essa oferta de volta e dividiam com eles. É isso, gente. Então, muito cuidado, né, com as nossas ações, com as nossas interpretações. E é isso. Muito bem, dona Lucinha. Tudo bem colocado. Bem colocado, meu filho James. Não sei se vocês tiveram oportunidade hoje, eu falo com o James e com o Fábio. Nosso devocional, lá em Romanos 3, 22, 24, fala, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Este versículo da Bíblia causa irritação a muitas pessoas. Elas questionam se não há nenhuma diferença entre os piedosos e os transgressores, entre um benfeitor e um assassino. É isso que o texto quer dizer. Ou a pergunta diz, é isso que o texto quer dizer? É claro que há múltiplas e variadas diferenças entre as pessoas em todos os níveis. E Deus leva isso em consideração. Não há apenas o pobre e o rico, o simples e o inteligente. Também há pessoas de mentalidade nobre e criminosos. No entanto, em um ponto decisivo, todos são iguais. É isso que o texto da Bíblia aponta. Todos, sem exceção, pecaram e de uma forma ou de outra, portanto, a consequência é que eles estão destituídos da glória de Deus. A pessoa de mentalidade nobre, nada menos do que o criminoso, neste quesito, eles de fato são semelhantes. Permita-me dar uma ilustração. No alto muro, o pecado separa a humanidade de Deus. Uma escada está encostada nesse muro. Porém, ela é muito curta para alcançar o topo. Sendo assim, que diferença faz se alguém está no degrau superior ou inferior na escada? Ninguém será capaz de escalar o muro para chegar ao seu centro alto. Entretanto, o texto não termina ali. Há uma forma pela qual podemos ser justificados livremente por meio da graça de Deus. Deus deseja nos redimir em Jesus Cristo, seu Filho. Todo aquele que compreende que não pode atender às exigências santas de Deus e se apega à salvação que Deus lhe oferece em Jesus Cristo, será declarado justo. Esta oferta graciosa é válida para todos, porém, precisa ser aceita pessoalmente. Amém, amados? Está aí o James, no seu devocional, está aí no seu devocional, Fábio. Terça-feira, 15 de abril. Chega mais ou menos aqui, onde a gente está estudando essa palavra aqui, e a dona Bicia bem colocou, o James também, e a gente vai aprendendo no dia a dia. A gente sabe, amados, que nós somos pecadores e não tem como. É aquilo que o James falou. A gente se alimenta lá fora também, quando a gente sai daqui desse devocional, no dia a dia, nos momentos, no seu particular, na sua intimidade. Você é carne ainda. Você é homem, você é mulher, você é um ser. E você está aqui, e você precisa sobreviver a isto aqui.
Só que eu vejo assim, sabe, amados? Quando nós estamos aqui, quando nós estamos estudando a palavra de Deus, quando nós estamos na igreja, reunidos em nome do Senhor Jesus, o adorando, louvando e bendizendo o seu nome, nós temos que fazer isso em espírito e em verdade. Nós temos que sempre chegar diante de Deus, todo dia, e pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas atitudes, por aquilo que nos alimentamos todos os dias. Porque a gente não se alimenta só da palavra de Deus, não. Nós sabemos disso. Porque a própria palavra, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque mais se alimentamos das coisas do mundo aí fora. Que é, você não fica o dia inteiro aqui na Bíblia. Nós ficamos aqui 1 hora, 2, mais 1 ou 2 horas na igreja, de vez em quando, 1 vez ou 2 por semana. E o restante? Se não é a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, se não é a bondade de Deus para conosco, se Ele não tivesse morrido por mim e por você, nós jamais herdaríamos a vida eterna. Mas Deus nos ama, amado, e Ele sabe. Ele veio ao mundo porque Ele sabia que nós somos pecadores. E carecemos da misericórdia dEle. Não fique tão triste, não fique tão... Não se ache assim, não merecedor. Não, não. A Bíblia nos relata, amados. Davi, por exemplo, que é segundo o coração de Deus, aquele homem errou muito, aquele homem fez tantas coisas que, sabe, se você for enumerar, mas se você ler a história, se você analisar, você vai ver o sofrimento que ele teve. O filho matou o outro, quis matá-lo. O filho adulterou com a irmã. Olha, são coisas assim que a Bíblia nos relata todos esses fatos. Mas o que Deus quer de mim e de vocês é o arrependimento, é o reconhecimento dos nossos erros e chegar diante dele e pedir perdão, reconhecer os nossos erros. Não ter desculpa, não. A desculpa é aquilo que eu falei, não tem desculpa. Mas tem perdão, desde que você se arrependa e chegue diante dele e confesse seus pecados. Faça isso todos os dias. Você vai ver que Deus, o Espírito Santo, está sempre em você. Eu vou deixar, meus amados, que eu preciso sair agora, tá? Mas continue aí. Amém? Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia. Deus abençoe o Fábio. Deus abençoe o James. Deus abençoe a Ruth, que está caladinha, só ouvindo. E Deus abençoe a irmã Lucinha. Deus é com todos nós. Amém? É mais ver. Amém. Ah, só quero ler esse que eu mandei aqui para vocês, que eu achei, assim, muito bom de falar, sabe? Lá em Filipenses 4:8 vai falar: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se, olha só, concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Tudo que é bom, e amável, que seja isso que habite o nosso coração. A gente precisa se concentrar nessas coisas, né? Porque os pensamentos vêm, mas a gente tem condições de guerrear contra isso, né? E mandar embora, assim. Se fizermos isso, estaremos em paz. Bom dia. Bom dia, Ruth. Deus abençoe. Queria compartilhar uma coisa que passou comigo esse fim de semana e ontem refletiu rapidinho.
Só um pequeno, bem rapidinho. Eu tive num evento e então nesse evento a pessoa que estava trazendo o evento falou bem assim: quando você sair daqui, você pode notar, é, muitos vão trazer Deus vai trazer a paz dele sobre eles. E você vai sentir, você vai ver. Daí eu falei, ué, Jesus, como assim? Eu quero ver, eu quero sentir, então. Aí eu tô limpando uma casa amanhã, de ontem, né, de manhã, e eu tô me sentindo assim, diferente. E aí eu falei, não, eu tô diferente da semana passada. Eu percebi por causa de uma atitude minha. Daí a minha cliente não estava em casa, aí ela chegou, e quando ela chegou, ela foi falar comigo, ela falou assim: Nossa, mas que prazer tá hoje de falar com você. Eu tô sentindo uma paz tão grande falar com você. Hoje você tá diferente. Eu falei, obrigado, Jesus. Rapaz, que eu pedi para sentir, eu senti, e eu não só senti, eu ouvi alguém testificar para mim que ela estava sobre mim, sabe? E eu fiquei tão feliz, a minha alma encheu, sabe, de alegria por eu ter pedido, eu ter sentido. E foi diferente, totalmente diferente. E eu só queria compartilhar essa alegria. Amém. Obrigado, Ruth. Glória a Deus. Quando a gente transborda aquilo que a gente tá, né? Glória a Deus. Obrigado. Meu coração bastante inquieto. Eu tenho pedido bastante para Deus, para que eu possa me aproximar dele. Às vezes a gente por se sentir injustiçado, por se sentir justificado, a gente deixa as coisas externas entrarem na nossa vida e tirar a nossa paz, né? E faz com que a gente, sem perceber, seja justamente o que o inimigo quer, né? Ele nos afastar de Deus, quer nos afastar de Cristo, né? E existe um contraponto aqui nessa palavra, porque ao mesmo tempo onde a gente vem falando tanto tempo, né, sobre cuidar daquilo que a gente, dos conteúdos externos, né, das coisas que a gente assiste, e eu creio também, sim, da mesma forma como você falou, que a gente tem que vigiar aquilo que a gente consome, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha aqui no versículo 15, ele é muito claro, né, que independente disso, daquilo que a gente, né, venha a receber de forma externa não pode ser usado como desculpa, né? Porque ó, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Então, assim, não há o que as pessoas possam trazer na nossa vida, né, as palavras, e que realmente possa ser usado como desculpa para tirar a paz, né, da nossa vida, né? Mas o que realmente tira a paz da nossa vida é aquilo que está no nosso coração, né? Aquilo que a gente deixa entrar no nosso coração, aquilo que a gente deixa invadir. Então, o que me traz aqui que independente do que as pessoas trazem, né, de fora, apontando o dedo, julgando, falando isso ou aquilo, nossa, como é desafiador isso. Para mim tem sido muito desafiador. Tem sido muito desafiador. Eu tenho entrado em oração e quando eu saio da oração, eu saio de novo de perto de Deus, eu volto para a oração, porque é realmente uma batalha interna. Uma batalha interna a gente se livrar da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso ego, né? Não deixar se afetar pelo aquilo né, que as pessoas acham que a gente tem que fazer, né? Querem dominar e assim, enfim, a gente
não vou entrar em detalhes não, porque eu acho que nesse momento ficar calado é melhor, mas realmente tem sido muito desafiador. Mas a gente tem que realmente estar ciente disso, né? Ter ciência, né, do que a palavra diz sobre isso, né? Para que a gente possa encontrar um caminho, sabe? Encontrar um caminho para que a gente possa se manter em paz, se manter próximo de Deus, né? É, facilmente a gente pode ser dominado pelas coisas externas e palavras que não são alinhadas com os ensinamentos de Cristo, acabar, né, a gente ser atingido pela ira, né, pela raiva, e nos afastar realmente de Deus, né? E esse trecho aqui que a gente leu, eu li ontem, né, já foi uma pancada aí na cabeça, e tenho muito a digerir sobre ele, mas eu acho em todos os pontos também, né? A gente fala de tradição também, né? Tradição, né? É hipocrisia, né? Meu Deus. Eu não vou falar muita coisa, não. Vou ficar quietinho hoje. Eu posso Fábio, ferir outras pessoas também. Então eu vou me calar. o Fábio queria falar mais uma coisa, se você me permite. É, quando a gente sofre um ato de injustiça, você tem que ver que nesse ato de injustiça, geralmente, esse ato de injustiça, a pessoa que está cometendo, ela está falando a respeito dela mesma. Mas às vezes o jeito de falar nos ofende. Mas se você sempre lembrar que não é a seu respeito, e sim a respeito dela, da pessoa que está cometendo esse ato, você vai ficar bem e você vai ver que isso é o ser humano. O ser humano, por mais que, igual você leu aí, que a palavra não deveria nos abater, porque quando a gente está firmado na rocha, quando nós estamos firmados na rocha, mais concentrado, nada nos abate, mas se você vê, nós somos seres humanos, nós estamos aprendendo, temos tudo, todos os dias temos uma batalha para vencer. Então, já ali, aquela batalha que nós temos para vencer, às vezes já é pesada, já é muito. E então, daí vem uma pessoa que está toda machucada, toda cheia de complexos ou whatever. E então ela traz esses atos de injustiça para aliviar ela própria, mas aí joga para a gente, e se nós recebemos, aí vai ser com a gente. Mas esses atos de injustiça é com a pessoa. Então, coloca de lado, porque isso não é você. Isso não é com você, entendeu? A pessoa está tentando transferir uma coisa para você que não é sua. Então, não receba, porque quem você sabe quem você é. Quem você é em Deus e quem você é, você já sabe. Então, esses atos de injustiça vão acontecer ao nosso redor o tempo todo. Então, só lembra que a pessoa que está cometendo esse ato de injustiça não está fazendo para ti, mas por ela mesma. Entendeu? Eu aprendi, eu relembrei isso esse fim de semana. Poderia te explicar melhor, mas a gente não tem esse tempo para falar aqui agora. Mas esse é o que eu queria dizer.
quando uma pessoa comete um ato de injustiça, é mais a respeito dela própria do que da pessoa que ela quer atingir. Entendeu? Obrigado, Ruth. Então, fica na paz do Senhor, porque Deus sabe quem você é. Ele sabe o que você é. Então, se fortaleça e fala: para, eu sou melhor, Deus está comigo, e eu sei o que Ele quer de mim. Tá bom? Deus que te abençoe, Fábio. Essas coisas acontecem só para a gente ficar mais forte. Porque daqui a pouco você tá mais forte, dando os tiros mais acertados. Amém. Inclusive, isso que você falou, Ruth, corrobora até com essa. Como é que está na sua versão, Fábio, essa palavra, Filipenses 4:8? Fala que, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, que alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É isso. Acho que é isso. E, cara, sabe que uma coisa gravou no meu. Não sei se eu posso falar o coração, mas que seria muito forte, mas eu acho que era um desenho que eu assisti uma vez com as crianças, chamada 10.000 AC, né? 10.000 antes de Cristo. E esse desenho era um menininho que conta a história dele, né? Um menininho guerreiro que, enfim, salva toda a tribo, mas a avó dele, nesse desenho, que era a anciã da tribo, ela ensinava ele por meio de histórias, né? E aí ela estava contando a história e falando que dentro de cada um existe o bem e o mal, e um que luta contra o outro, e tarará, sabe? Ele vai falando assim, aí o menininho inocente, ele pergunta para ela assim, vó, e qual deles vencem? Qual deles é o que vence? Ela falou para ele, qual deles é mais forte, ou qual deles que vence? Ela falou para ele assim, aquele que você mais alimenta é o que fica mais forte. E, e faz sentido com, talvez seja nessa linha, sabe? Esse ensinamento aí que tem em Filipenses, né? Preocuparmos a nossa mente com essas coisas, porque a gente vai estar alimentando a nossa mente, o nosso coração com o que é bom, com o que é nobre e realmente, né? Cada um fala aquilo que o coração está cheio, né, de si mesmo. E muitas vezes não tem nada a ver conosco, tem a ver com a pessoa mesmo. E, Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, Senhor, por mais um dia, pelo sopro de vida, pelo pão, Senhor, de cada dia. Pão físico, pão espiritual, principalmente. É a tua palavra, Senhor, da qual nós estamos nos alimentando aqui agora, nesta hora bendita, Senhor, que tu reservaste para cada um de nós. Muito obrigada pelas oportunidades de te servir, Senhor, mas te servir, Senhor, sem hipocrisia, te servir pela motivação certa, te servir, Senhor, pela mensagem da cruz que nos é destinada, Senhor, que nos é otorgada, que nos é dado, Senhor. Ó Pai, que nós vamos sempre dizer sim, Senhor, ao teu chamado. Deixa, Senhor, que nada venha atrapalhar, Senhor, a nossa caminhada, Pai. As retaliações que vêm do exterior, Senhor, que nada possa nos abater. E as tribulações em nós produzam peso de glória, Senhor, como diz a tua palavra. As tribulações, elas vêm para nos ensinar, elas vêm para nos fortalecer. Nós precisamos dela para poder estar todo o tempo aos pés da cruz. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós pedimos perdão pelas nossas fraquezas, nossos pecados, as nossas fragilidades, Senhor.
porque a tua misericórdia, Senhor, mais uma vez foi renovada nessa manhã, como diz a tua palavra. Que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E é o motivo de não sermos consumidos. Eu creio, nós cremos nessa palavra bendita, nessa palavra que nos ensina, que nos conforta, que nos consola, mas também nos exorta. E como é bom sermos exortados por ti, Jesus, não pelo mundo, mas por ti. Não pelas palavras que vêm de pessoas que não sabe, que não conhecem nada de nós, nada dos nossos corações, nada dos nossos afazeres, nada da nossa intimidade contigo, Jesus. Mas só tu conhece a cada um de nós. E é por isso, Senhor, que nós somos tão gratos, porque nós somos justificados por ti. Merecedores, não, mas justificados sim por ti. Somos justificados pela mensagem da cruz. Pai, em nome de Jesus, como tua palavra diz, que aquele que tem muito será dado, e aquele que não tem, até o pouco que tem será tirado. Pai, nos contempla com muito que tu nos dá a cada manhã, com esse maná tão gostoso que tu nos dá a cada manhã, que é estar aqui unidos, juntos, aprendendo de ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa cada um aqui, extensivamente as suas famílias, nossos filhos, nossos netos, Pai, e nos dando paz, a paz que transcende a todo entendimento, e saúde, Pai, para pelejarmos, Pai, na terra, aquilo que tu nos entrega a cada dia, Pai. Então, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém, glória a Deus. Pode falar, Hoje é Fábio. meu aniversário, viu? Então, Que dia? hoje, Oh, meu Ô, meu brother, que bom agora. que você falou, meu irmão. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração especial aqui para você. Deus, vai orar de novo Vai orar de É, novo. orar pelo sim, aniversário dele. Olha aí, essas se ele tivesse orações aí, mais tarde vocês olham. oração, James, aí e pelo brigue. seu amigo. Sim, com certeza. E obrigado por falar, meu irmão, porque, É, puxa vida, não vou nem, não tem nem como desculpar, mas sim, que bem bom que você não. falou. Amém, obrigado. É. Oh, Obrigado. meu Deus, Pai amado, Pai querido, Pai celeste, louvado seja tu, Senhor, louvado seja teu santo nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, e unido aqui, Senhor, nessa família, eu te louvo, Pai, e te agradeço por esse dia, por essa oportunidade, Senhor, inclusive de orar aqui pelo meu amigo e irmão Fábio, Senhor. Que o Senhor dê a ele, Pai, muitos e muitos e muitos anos de vida, Senhor, cheios da tua presença, do teu Espírito Santo, da tua alegria, da tua paz, do teu amor, da tua divindade, da tua compaixão, do teu perdão, da tua alegria, Senhor. Ilumina, Pai, todos os dias os caminhos dele, Pai. Que ele seja guiado pelo teu Espírito Santo, Senhor, esteja sempre de cabeça erguida, sempre com o coração alegre, Senhor, como eu o conheci. Meu Pai, a Jesus, essência do coração dele é um coração bom, Senhor. A essência do coração dele tem em ti, Senhor. Que ele possa enxergá-lo, Pai, a todo instante na vida dele e que o coração dele se alegre de ti, meu Pai. Que os teus anjos o cubram, Senhor, com as tuas bênçãos, meu Pai, com a tua proteção. Que ele e a família dele, Senhor, estejam revestidos, meu Pai, com a tua armadura celestial, Senhor, e guardados sob o teu manto sagrado, protegidos de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que ele tenha um dia, uma semana, um mês, um ano e uma vida, Senhor, maravilhosa e abençoada por Ti. E que ele seja curado de qualquer cegueira, Pai, que o impeça de enxergar toda a alegria e tudo aquilo que o Senhor coloca diante dele todos os dias, meu Pai, para que o coração dele se encha, Senhor, da tua graça, da tua glória, da tua misericórdia, da tua bondade, e que seja feita na vida dele todos os dias a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. amém, amém. Parabéns, Ah, Fábio. que maravilha. Você nessa Deus data abençoe, meu irmão. querida, muitas Obrigado. felicidades, muitos anos de Anos vida. de Viva vida. o Fábio! Eita, Ah, tudo! Viva! Tudo! Deus te Então, abençoe, como é que Fábio. é? É glória a bênção, Deus. é Viva! bênção, é um montão Perfeito. de bênção, é glória, aleluia. Aleluia. Fábio, eu Obrigado. só queria, Fábio, para você vai o seguinte versículo, os seguintes.
O Senhor te abençoe, que está no livro de Números 6, do 24 ao 27. Diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o nome do Senhor sobre os filhos de Israel e sobre o Fábio, e o Fábio seja abençoado, em nome de Jesus. Amém. É, Obrigado pelo carinho. Pô, Obrigado pela parabéns, oração. varão. Não sabia disso não, mas agora vai ficar anotado aqui na agenda. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Você a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo vocês bem. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.